cientistas americanos e soviéticos vão realizar pesquisas dentro de uma montanha no Cáucaso a 4 quilômetros de profundidade para tentar descobrir o motivo do brilho do Sol e de outras estrelas. O túnel para evitar a radiação já está construído. Eles aguardam apenas o transporte de todo o material necessário para o seu interior. Há uma teoria que considera a energia solar como resultado do processo de fusão do hidrogênio em hélio. A última etapa desse processo de fusão no interior das estrelas deve, segundo essa hipótese, produzir uma espécie de neutrino. O neutrino é uma partícula elementar emitida pelos núcleos atômicos. E, embora pouco conhecido pelos cientistas, sabe-se que ele tem uma interação muito fraca com a matéria, podendo atravessar sem cessar o nosso corpo e até mesmo o nosso planeta. Daí, a necessidade de um detector com muita sensibilidade para captar os neutrinos. É exatamente a grande novidade da experiência conjunta. Estão construindo um detector de 70 toneladas de galho que poderá localizar os neutrinos e, quem sabe, confirmar a teoria. Anos atrás, Margaret Frommer não podia se mover. Paralisada pelo pólio, ela não pode usar os braços nem as pernas. Agora, porém, ela realiza várias atividades no Instituto de Reabilitação de Chicago. Margaret usa sua respiração e alta tecnologia para comandar sua cadeira de rodas. Engenharia ortopédica. Um momento. Vou ver se o Dr. Baylor está aqui. Gary, telefone no ramal 60. Quando a tecnologia entrou em sua vida, Margaret começou a ter mobilidade e tornou-se mais produtiva e independente. A tecnologia chama-se Pop and Zip e é ligada a um tubo e válvulas de ar. Quando ela sopra ou chupa o ar do tubo, os sensores eletrônicos comandam o computador. Vários movimentos de ar formam um código no computador. Assim, Margaret pode atender o telefone e ligar um gravador. 375-617-732-5362, and that's Dr. Sludge in Boston. All right, thank you very much. Margaret assopra para mover as letras na tela do computador. Ela pode escrever 10 palavras por minuto. Ao terminar a página, uma sequência de sopros manda a mensagem para o impressor. O processo é lento, mas o trabalho corre bem. Ninguém sabe que eu sou incapacitada, pois no telefone ninguém vê nada. E atendo chamados sem problemas e tomo nota de tudo. Envio também a correspondência, que é organizada e preparada a tempo. Não há motivo para ninguém ficar sabendo que sou incapacitada? Margaret está contente de trabalhar como recepcionista, mas isto é apenas uma parte do que ela faz. Ela é lobista que depõe no Congresso a fim de conseguir verbas para equipamento de pesquisa e desenvolvimento. Margaret vai à faculdade de Direito e leciona numa universidade. Ela batalha pelo uso do computador para ajudar os incapacitados. Infelizmente, porém, nem todos os incapacitados podem ser tão produtivos. A tecnologia usada por Margaret custa muito caro. As pessoas que recebem ajuda do governo não podem pagar por ela. Margaret procura conseguir mais fundos do governo para que todos sejam beneficiados. O fato é que no país inteiro estamos gastando 8,5 milhões de dólares nesse tipo de tecnologia. Em termos gerais, estamos falando em cerca de 10 a 15 milhões de incapacitados. Não é muito dinheiro por pessoa.
Margaret acha que a nova tecnologia vai tirar os incapacitados dos hospitais e colocá-los na força de trabalho. Assim, diminuem as despesas do governo e os novos trabalhadores vão pagar impostos. Tudo agora depende do apoio do Congresso, a alta tecnologia para os incapacitados. Eu acho que tudo na nossa sociedade está sujeito a prioridades. Há muita coisa que devia ter prioridade e não tem. Muita gente acha que os incapacitados não têm muita importância ou fogem ao desafio. As pessoas com incapacidade física são desafios e as outras pessoas procuram esconder o desafio num canto qualquer. Em Brasília, o Ciência e Comunidade debate a aplicação da medicina popular e o uso de ervas na pediatria. Sherry Watanabe, da Universidade de Brasília, coordena. Vai ser na Casa de Cultura da América Latina, na terça-feira, às 8 da manhã. Em São Paulo, Ciência ao Meio-Dia apresenta a palestra Campos Rupestres, Vegetação de Altitude. Nanusa Menezes, da USP, coordena. O local é o auditório da Biblioteca Mário de Andrade. E o dia, terça-feira. Também na terça, mas em Porto Alegre, o Ciência às 6h30 discute um tema ecológico. Banhado Grande, um ecossistema a se preservar. Vai ser no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas. Em Recife, o Ciência às 6h30 é na quinta. Adair Palácio, da Universidade Federal de Pernambuco, fala sobre a questão indígena. Vai ser no auditório da Biblioteca Pública Estadual. É muito bom poder tocar um instrumento. Muita gente que tenta aprender música encontra dificuldade na leitura de uma partitura musical. O que a gente vai mostrar hoje aqui é uma simplificação da leitura musical, um método que você pode fazer em casa com as suas partituras. Celso Vilmer é professor de comunicação visual da PUC, no Rio de Janeiro. É também matemático, músico e professor de violão. Ele une suas várias especializações e propõe aplicar a comunicação visual na leitura musical. O objetivo é facilitar o aprendizado da música. É bonito isso, né? Isso é lindo. Celso, me diz uma coisa, como é que a programação visual, a comunicação visual pode ajudar no aprendizado musical? Ela pode ajudar porque a comunicação visual lida com você transmitir para o público, né, aquilo que o compositor pensou quando ele estava compondo, tá certo? Então a tarefa do comunicador visual é organizar aquilo que o público vai ler. Agora, já existe uma partitura tradicional, então o trabalho inicial que a gente pode fazer, primeiro de tudo, é como essa partitura é em preto e branco, e isso esconde muito da dificuldade que está implícita ali e muito de fatos de teoria musical também, a harmonia, por exemplo, que não fica visível. O recurso natural é a gente colorir partitura, porque então com as cores, se a gente souber uma maneira inteligente de colocar as cores, a gente vai ter o retorno, quer dizer, a gente vai olhar para uma partitura e poder identificar não só que nota está em cada lugar mais rapidamente, mas também que tipo de acorde está sendo colocado ali, né? Mas tem que saber essa maneira esperta de atribuir cor a som, a nota, né? Quer dizer, isso é que eu ia te perguntar. Você não pode pintar qualquer nota de qualquer cor. Existe uma técnica na pintura da partitura. Tem. A forma como você vai atribuir som à cor, isso tem que ser uma coisa muito bem pensada. Isso não pode ser qualquer coisa. Porque aqui, por exemplo, nessa partitura, esse acorde que está aqui perfeito, é um acorde que é consonante. Então as cores que são dadas a eles, é preciso que essas cores sejam cores que, no olhar do público, leigo, sejam cores consonantes, entre aspas, ou seja, cores que sejam próximas, como amarelo, laranja e vermelho, esse tipo de cor é próxima, né? Então a primeira coisa que a gente vai ter que ter em mente é na hora de atribuir essas cores, cada nota vai ter uma cor, segundo um certo critério, mas para obter esse tipo de retorno, né? Agora, como é que você se baseou para dizer que uma cor é vizinha da outra, que uma cor é próxima da outra? A única coisa aqui que a gente
pede do público é que o público entenda a correspondência, o conceito do arco-íris, as cores do arco-íris, as 7 cores do arco-íris e como que elas se distribuem circularmente, né? Porque elas passam todo... Você pode começar com azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, magenta, roxo, azul de novo. Vamos demonstrar isso? Vamos demonstrar isso. Isso fica melhor porque vamos fazer em volta de Dó maior, que é um bom tom. É fácil das pessoas entenderem, são só as teclas brancas e coisa e tal. Então eu tenho que colorir ao mesmo tempo as notas da escala de Dó maior, assim como os acordes que são feitos em cima dessa escala, tá? Então qual é a maneira natural? Quando a gente olha para esse diagrama, a gente entende a coisa toda. A teoria musical está toda explicada aqui. Cada acorde, por exemplo, o Dó maior, divide com o vizinho dele 2 notas em comum. Ele tem essas 2 notas, a azul e a roxa, que fazem parte aqui do Lá menor também. Quer dizer, o Dó maior tem com o Lá menor essas 2 notas aqui em comum. Então, isso é uma coisa que se estende ao longo da nossa escala inteira. Quer dizer, esses acordes vão sempre funcionando dessa maneira. Então, se essa é a organização da nossa harmonia, o colorimento deve respeitar exatamente isso. Então, ele vai lançar cores que sejam... A cor do Dó tem que ser próxima da cor do Mi, que é aquele que entra num acorde formando um som consonante com ele. E depois desse vem a cor do Sol. Então, o colorimento da escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si tem que ser feito... como a gente chama, por terças. Compreendo. Não seria o óbvio, quer dizer, uma cor do lado da outra, a pessoa pensaria em fazer a primeira cor Dó, a segunda Ré, Perfeito. a terceira Mi, mas no entanto é salteado, é pulado. É pulado. O Por quê? Mi, o Sol. Porque os acordes da nossa música não são feitos com esse tipo de intervalo, são feitos com intervalo de terça, que é isso aqui. Então o que o colorimento está fazendo é respeitando esse tipo de organização dos acordes e colorindo de acordo. Então eu vou colorir as 2 coisas. Eu coloro essa nota daqui, por exemplo, Dó, a nota Dó em azul, coloro essa nota daqui em roxo, coloro essa daqui em magenta. E daí por diante, essa próxima vai ser vermelha, a outra laranja, etc, tá? E ao mesmo tempo eu vou atribuir uma cor para o acorde inteiro que está por trás aqui. O Dó e o Ré, que são notas vizinhas, vão ter, no entanto, cores... Vão ter, olha aqui. Cores bem longe. O Dó aqui, por exemplo, está em azul, mas o Ré só é atingido no laranja, porque ele está lá longe. Para chegar nele demora muito, por isso é que a cor do Dó é azul e a do Ré é laranja, refletindo essa distância que tem aqui dentro. Quer dizer, isso aqui quer dizer, essas 2 cores são gritantes. É como azul e laranja, percebe? Dó e Ré são gritantes, exatamente. Dó e Mi são harmônicos. Exatamente. Já estão abertas as inscrições para o 8º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que vai acontecer em julho no Rio de Janeiro. Informações no Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Telefone 021-290-3212. Repetindo, 021-290-3212. O Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Ceará oferece bolsa de pós-doutorado em Estudo dos Mecanismos de Resistência das Sementes a Insetos. Informações pelo telefone 085-223-3740. Repetindo, 085-223-3740. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto está selecionando farmacologistas para pós-graduação. O telefone para contato é 016-634-6366. Repetindo, 016-634-6366. Nesta quinta agora começa em São Paulo o 2º Congresso Latino-Americano de História da Ciência e da Tecnologia. Parece estranho, né? Um congresso de História da Ciência e Tecnologia, pois já existem 500 brasileiros cientistas preocupados com esse tema e são reunidos numa sociedade brasileira da História da Ciência e Tecnologia. Um dos diretores da sociedade, o João Carlos Vitor Garcia, está aqui com a gente para explicar, afinal de contas, o que é esse estudo da História da Ciência e da Tecnologia? Bom, a história da ciência e da tecnologia é um ramo da história voltado exatamente para entender a atividade de pesquisa, entender o desenvolvimento que se realiza ao longo dos tempos
nas áreas de ciência e da tecnologia. Na verdade, não são historiadores, né, que estão presentes nisso, normalmente são cientistas. É verdade, há um grande interesse dos cientistas em voltar-se para a história, em geral, dos seus próprios campos de atividade. Mas essa característica mais marcante da área está se modificando. Agora mesmo no Brasil nós temos muitos historiadores que estão se voltando para a área, muitos filósofos que se dedicam a esta área. E entre os historiadores, o número de estudantes, de profissionais da área de história é cada vez mais crescente. Mas, João Carlos, como fica essa análise do passado, tendo em vista a necessidade de um intercâmbio cada vez maior científico com o mundo inteiro para o avanço que se dá hoje, hein? Bom, veja bem, não é por acaso que essa preocupação que o Congresso latino-americano tem hoje, de voltar ao passado, de valorizar a contribuição histórica dos povos pré-colombianos no campo da ciência e da tecnologia. O historiador olha sempre o passado com os olhos do presente, sabemos disso. E quando nós voltamos e olhamos a produção de conhecimento dos nossos antecessores, dos nossos avós, né, diríamos assim, nós estamos examinando naquele momento as relações e os contatos que eles tiveram com os povos centro-europeus, com os colonizadores. E dessas relações, do estudo dessas relações, da recuperação daquele choque, do entendimento daquele choque, é que a gente pode pressentir também a preocupação que temos hoje, enquanto povos do terceiro mundo, nas nossas relações com o primeiro mundo, com o mundo desenvolvido, no que diz respeito à ciência e tecnologia. Sim, nesse aspecto, inclusive, nós temos uma relação até certo ponto conflituada, no caso dos computadores, com os Estados Unidos. Essa tecnologia nova, nós corremos o risco realmente de ficar defasados? Como é que está essa previsão de futuro baseada na história da ciência? Há quem diga que nós poderemos marchar para a condição de párias da sociedade do século XXI. Por quê? Porque estaria em marcha uma corrida de desenvolvimento científico e tecnológico, enfim, de desenvolvimento econômico, corrida essa da qual nós todos do terceiro mundo estaríamos fora, inclusive alguns países pequenos, industrializados. Mas também há outras correntes que não entendem assim, quer dizer, por serem áreas novas como a biotecnologia, a própria informática, novos materiais, química fina, nós estaríamos, por serem essas áreas ainda muito recentes, desenvolvimento muito recente, nós teríamos então a oportunidade de concorrermos, né, de estarmos muito próximos das nações desenvolvidas. Nós temos aqui no programa um concurso para estudantes de segundo grau que coloca uma questão: avanços científicos e bem-estar social. Nesse critério, quer dizer, toda essa tecnologia pode gerar um bem-estar ou não. Qual é a sua opinião, para terminar, sobre esses aspectos, analisando historicamente as várias sociedades existentes? Olha, sabe-se que no passado, os astecas, os maias, as populações da América tinham uma relação com a natureza que lhes proporcionava um certo equilíbrio. Sabe-se que hoje a ciência moderna permite ao homem um relacionamento muito profundo e de grande dominação com o seu meio ambiente, com as suas necessidades, com a transformação de elementos da natureza para as suas necessidades, mas sabe-se também que o bem-estar humano não está necessariamente vinculado a essa produção. Portanto, há que haver outros mecanismos, outros elementos, outras variáveis nessa relação, que eu acho que, para resumir numa palavra só, seria o controle social, controle por parte da população desses avanços, ou da utilização que se faz desses avanços. Para terminar, João Carlos, se um estudante desse estiver nos assistindo lá e preocupado, então, em participar desse concurso, o que é que você recomendaria como linha de estudo para ele verificar se o avanço científico corresponde a um bem-estar social? Olha, eu tenho a impressão que seria olhar à volta, né? Olhar à volta e ver
como as pessoas estão vivendo, estão usando os meios de transporte que estão disponíveis, usando, enfim, o que se propala nos meios de comunicação como sendo grandes avanços. Porque o avanço existe, que ele é, em muitos aspectos, positivo, mas que ele pode ser excludente também é verdade. Eu recomendaria aos estudantes que pensassem um pouco, né, como é que se poderia chegar, sem matar a galinha, né, poder comer os ovos que ela tão generosamente coloca à nossa disposição. A orientação está dada. Preste atenção, então, no regulamento. O tema é único para todos os estudantes de segundo grau. Avanços científicos e bem-estar social. De acordo com cada uma das 3 séries, aumenta o tamanho do texto. Para a primeira série, um mínimo de 5 páginas, 8 para a segunda e pelo menos 10 páginas para a terceira